Olá, pessoal. Hoje é o 5º encontro do nosso primeiro ciclo de palestras do Grupo de Estudos em Fenomenologia e Existencialismo, o GFEX, do Departamento de Psicologia da UEM. O GFEX é coordenado pela professora doutora Silvia Mara Pires de Freitas e também conta com a minha colaboração como coordenadora adjunta. Nosso convidado de hoje é o querido professor doutor Davidson Mendes Faustino. É uma alegria tê-lo aqui com a gente, Davidson, de receber novamente para mais uma atividade aí com a gente. O Davidson, ele é cientista social pelo Centro Universitário Santo André, é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. E sempre gosto de pontuar, Davidson, que você passou um ano desse teu doutorado no Departamento de Filosofia na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, sob a orientação do professor Lewis Gordon. É pós-doutorando em Psicologia Clínica no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. É bastante coisa, né? Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista. E também gosto de falar, Davidson, que desde agosto deste ano, você também colabora com o nosso programa de pós-graduação em Psicologia da UEM, né? Orientando comigo uma tese de doutorado do Lucas Gabriel. Bom, entre outras coisas, você veio até dar aula no Veredas, do curso de formação em Psicologia Fenomenológica Existencial. Também é coordenador pedagógico do Instituto AMA, Psique e Negritude, pesquisador do Laboratório Psicanálise e Sociedade Política da USP, membro do comitê editorial da coleção Palavras Negras, da editora Perspectiva, e autor dos livros que eu gosto muito, A Disputa em Torno de Frantz Fanon e Frantz Fanon, Revolucionário Particularmente Negro. Davidson, nós costumamos fazer assim, você faz a sua fala, hoje a Gabi vai fazer a mediação, né, ficar olhando aí as questões colocadas no chat e tal, e eu queria ver com você. Geralmente a gente deixa o convidado falar, e depois a gente traz as questões, pode ser assim? Tá bom, então. Seja muito bem-vindo entre nós, Davidson, e a palavra é sua. Acho que você está sem áudio aí, Davidson. Estava sem áudio aqui, já dando um discurso. Estava empolgado já, né? Estava empolgado já, acontece. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, na companhia da professora Silvia, da professora Lúcia, do pesquisador, professor Lucas também, que já deve ter saído por conta do horário. E, bom, temos aí temos construído coisas em conjuntos e eu fico muito grato por isso, eu aprecio muito essa parceria que a gente vem traçando. Eu fui convidado para falar sobre o Frantz Fanon. Para mim, quando eu recebo um convite para falar sobre ele, eu fico sempre na dúvida, a depender da turma, né, se é mais interessante aprofundar algum aspecto ou fazer uma fala mais introdutória, e aí, pensando esse pêndulo aí, eu resolvi fazer uma fala mais introdutória, mas a depender das questões que vocês fizerem, a gente aprofunda. Eu não sei se tem alguém aqui que já viu essa fala, se já viu vai achar repetitivo,
mas a gente vai aprofundando aí nas idas e vindas. O título que eu pensei, né, para essa conversa é As Bases Teóricas do Frantz Fanon, mas eu fico sempre na dúvida se as pessoas conhecem Frantz Fanon, se elas sabem de quem estamos falando, né? Antes de falar das bases teóricas, tem uma questão anterior de apresentação do próprio autor. E aí eu acho que vale falar rapidinho que o Frantz Fanon é um autor, ele foi psiquiatra e militante da Frente de Libertação Nacional da Argélia, e nesse processo ele participou das lutas de libertação no continente africano, apostou no pan-africanismo, e é um dos autores que ajudou a forjar uma ideia de terceiro mundismo, que de alguma forma marcou a ideia de libertação, né? Então você tem, por exemplo, a filosofia da libertação foi muito influenciada pelo Frantz Fanon, a pedagogia da libertação, a gente tem a teologia da libertação. Então, Fanon ele influencia desde um Henrique Dussel na filosofia, mas também um Paulo Freire na pedagogia, e também vai inspirar uma série de produções no campo da psicologia e nas ciências sociais, mas, sobretudo, ele vai influenciar uma série de movimentos políticos que aconteceram no final do século XX, né? Então, a gente encontra resquícios da teoria do Fanon, da Revolução Iraniana, se a gente olha, por exemplo, a proposta do Ali Shariat no Irã, até a gente encontra também a influência do Fanon em lutas de libertação, por exemplo, em Guiné-Bissau e Verde, por exemplo, do Amilcar Cabral, mas também a gente vai encontrar reflexos do pensamento do Fanon na Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista brasileira, no pensamento da Lélia Gonzalez, aqui no Brasil, mas também no pensamento da Bell Hooks, nos Estados Unidos, então o Fanon é um autor que influenciou muita gente diferente. Tem desde o Zizek, citando o Fanon e reivindicando o pensamento do Fanon, até, por exemplo, um Walter Mignolo, no âmbito da produção latino-americana, né, do pensamento decolonial, o Aníbal Quijano, por exemplo. Então, há um espectro muito amplo de autores que reivindicam o pensamento do Fanon, e há também, inclusive, uma disputa em torno do pensamento dele. Foi daí o meu último livro, que eu publiquei esse ano, fala sobre isso. E aí, mas o Frantz Fanon foi um psiquiatra martinicano, ele nasce no Caribe, e ele vive importantes momentos do século XX. Ele participa, não só ele é contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Europeia, da Segunda Grande Guerra Europeia, como ele participa da guerra, inclusive foi ferido em batalha, então ele pega em armas para expulsar os nazistas da França, mas também ele vai participar das lutas de libertação na Argélia, e vai ser um intelectual orgânico da Frente de Libertação. Nesse processo, né, e aí acho que isso ajuda a entender o título dessa comunicação, ele vai dialogar com as principais tradições teóricas que havia na época dele, e ele vai, de alguma forma, ser influenciado por essas tradições, mas também vai fazer críticas e acabar apresentando uma forma muito própria de pensar a realidade social, e a partir dessas tradições, né? Então, também, minha fala vem um pouco nesse sentido, porque eu vou falar das bases teóricas do Frantz Fanon, e aí, quando eu falo das bases, eu geralmente cito 3 grandes matrizes teóricas que compõem o pensamento do Fanon, 3 grandes matrizes, sem o qual nós não entendemos o pensamento dele. Só que, ao invés de ficar falando das bases teóricas por si só, eu fiz a opção de fazer uma apresentação mais introdutória do pensamento dele, e aí vocês vão percebendo as bases teóricas no próprio pensamento vivo. Acho que fica mais didático do que fazer uma discussão mais esquemática, assim, de onde se situa cada elemento que ele apresenta, né? Então, minha apresentação vai um pouco nesse sentido. Eu vou fazer uma apresentação de alguns elementos mais gerais, que eu venho repetindo em várias palestras, então se alguém aqui já viu, peço desculpas, mas acho que pode ser mais didático. Mas antes de começar, vale a pena dizer que o Fanon, ele nasceu em 1925 e morreu em 1961. Então ele morreu com 36 anos,
morreu jovem, e ele escreveu muito jovem. O primeiro livro dele foi escrito aos 25 anos, publicado aos 27, e foi um TCC para o curso de psiquiatria, um TCC que foi rejeitado pelo curso, e depois o nome do TCC, na hora de publicar, mudou um pouquinho e foi publicado como Pele Negra, Máscaras Brancas. Isso é uma informação biográfica interessante, porque mostra o lugar do pensamento antirracista na produção acadêmica. Até muito recentemente, a gente pode dizer que até hoje, em alguns lugares, embora haja mudanças importantes a serem consideradas, mas o lugar do pensamento antirracista sempre foi um lugar periférico na academia ocidental, e o pensamento do Fanon não é diferente. Embora é verdade que o próprio estilo da escrita também confrontava os cânones, confrontava os parâmetros estabelecidos a respeito do que seria uma tese de psiquiatria, e aí ele foi aconselhado a não apresentar o trabalho dele de psiquiatria e escrever um outro que mais digamos, positivista, mais adequado ao curso de psiquiatria, né? Mas o Pele Negra, Máscaras Brancas é um TCC que foi rejeitado. E nesse processo, o Fanon está escrevendo aí final da década de 40, começo da década de 50, e ele escreve pobre que está com leucemia. Até esse momento, ele, de alguma forma, ele se colocava como um intelectual orgânico da Frente de Libertação Nacional da Argélia, e a produção teórica dele vai ser inspirada pelo contexto coletivo da Guerra de Independência, da Guerra da Argélia. Não sei se vocês sabem, mas a Guerra da Argélia foi uma das guerras mais violentas de todas as guerras de independência do século XX. Então, a gente pode comparar com a Guerra do Vietnã, também com da Indochina, né, antes da própria Guerra do Vietnã, mas a resposta do governo francês e depois a violência que os próprios revolucionários vão empreender para se libertar do colonialismo francês será uma violência que não deixará nada no lugar, não deixará pedra sobre pedra. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Francis Dossi, ele diz que nessa ideia de que ninguém passou, como eu posso dizer, intocado pela Guerra da Argélia. Né? O Francis Dossi sugere que nenhum pensador que escreve na década de 60 pode ser entendido sem a gente considerar o impacto da Guerra da Argélia na memória e no imaginário francês desse período. A Guerra da Argélia começa em 1954, termina em 1962. Então, o Fanon também não viu a guerra, o final da guerra. Ele morreu pouco antes do movimento de libertação conquistar a independência. Né? Mas a produção dele é toda marcada pelo acontecimento da Guerra de Libertação Nacional, e exceto, né, um livro que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro escrito antes de começar a luta de independência na Argélia. Então, acho importante demarcar isso, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Mas, e nesse processo o contexto intelectual do Fanon é o contexto do final da década de 40 e começo da década de 50, o contexto francês. Então, ele teve contato com uma produção teórica que, de alguma forma, estava muito presente na França dessa época. Né? Então, incontornavelmente, uma das tradições teóricas que o Fanon vai ter contato e vai ser profundamente influenciado por ela e se posicionar diante dela é o existencialismo, a fenomenologia existencial proposta pelo Sartre e pela Simone de Beauvoir, e a partir daí, né, talvez o contato do Fanon com esse referencial é o pensamento do Merleau-Ponty. O Fanon ele estudou psiquiatria em Lyon, na época que o Merleau-Ponty dava aulas lá em Lyon, mas a gente não sabe dizer especificamente se ele participou das aulas ou não. O fato é que o Merleau-Ponty, do ponto de vista teórico, também é um caminho interessante para a gente entender o pensamento do Fanon, mas, de fato, a influência mais gritante, eu destacaria, a influência existencialista mais gritante é, sem dúvida, o pensamento do Sartre e da Simone de Beauvoir.
Mas a gente tem outras influências também, que estão presentes de alguma forma, né? Desde um Kierkegaard até Jasper, e entre outros. Agora, também é verdade nesse processo, né, que o Fanon cita muito o Sartre ao longo das suas obras, cita mais no Pele Negra, Máscaras Brancas, e, de certa forma, de fato, né, o Sartre era uma grande referência pública no final dos anos 40 e começo dos anos 50, e seguiu sendo até o final dos anos 60, tanto que o Fanon vai convidar o Sartre depois para escrever o prefácio do livro dele, Os Condenados da Terra, do último livro do Fanon. O que é curioso nesse processo é o silêncio do Fanon em relação a Simone de Beauvoir. O Fanon não cita a Simone, ele fala da Simone em um trecho para falar do encontro dela de Wright, mas não problematiza a influência dela no seu pensamento, como ele faz com o Sartre. Por outro lado, uma análise mais exegética do pensamento do Fanon deixa evidente a presença do segundo sexo na forma de pensar e na forma de mobilizar as categorias. Existência e essência é muito mais marcada pela própria Simone de Beauvoir do que pelo Sartre, né? Mas isso é um outro debate, se vocês quiserem a gente pode entrar, mas eu preciso fazer essa menção, porque o próprio Fanon não a faz, ele digamos que ele faz uma apropriação não nomeada da Simone de Beauvoir, né? Então, uma das bases teóricas do Fanon é o existencialismo, então, daí a importância de falar dele num curso como esse, mas também ele vai dialogar com outras vertentes que também o existencialismo dialogava nessa época, né? Uma delas é o marxismo, e aí vocês sabem, se a gente pegar o pensamento do Sartre, por exemplo, né, o trabalho da professora Silvia deixa isso bem explícito, o Sartre também também tem diferenças de um Sartre lá do começo da década de 40 para o Sartre da década de 60 em relação ao marxismo, então ele tem um caminho em direção ao marxismo, e o marxismo vai ficando cada vez mais presente na obra do Sartre, e também no caso do Fanon também a gente isso é bastante visível, essa presença do marxismo, em alguns momentos ela como eu posso dizer, ela está muito vinculada, ela inclusive transborda a forma que o existencialismo apresentava o marxismo, e em outros momentos ela está muito vinculada, inclusive, à leitura que o existencialismo fazia do marxismo. Então, uma vertente é, sem dúvida, o existencialismo, a outra é o marxismo, e eu incluiria, quando eu penso o próprio existencialismo, a psicanálise. E aí também, vocês sabem, nesse curso, com certeza isso está sendo abordado, mas o Sartre, no começo da produção dele, ele faz apontamentos, né, do ponto de vista de uma psicanálise fenomenológica, e apresenta elementos que, de alguma forma, o Fanon vai se apropriar também na hora para pensar a psicanálise, só que também o próprio Fanon, ele fica ali numa fronteira entre o Sartre e o próprio Freud. Então tem momentos não apenas do lexo fanoniano, que ele é mais freudiano do que sartriano, mas a própria forma da análise que o Fanon faz, ele vai mergulhar na psicanálise de uma forma muito mais agressiva do que o Sartre o fará. Então, por outro lado, ele também não abre mão de algumas desconfianças do Sartre em relação à psicanálise freudiana. Então, isso o coloca de posicionar exatamente, de dizer até que ponto é o quê, mas a gente vai ver ali elementos tanto da proposta sartriana de psicologia, quanto da proposta freudiana. E, por fim, uma vertente sem o qual a gente não entende o Fanon e não entende a relação que o Fanon tem nem com o Sartre, nem com o Freud, nem com o Marx, e, sobretudo, com o Hegel, porque também a forma que o Fanon vê o Hegel influencia no trato que o Fanon dá para o Sartre, para o Freud e para o Marx. E a forma que o Fanon pensa o Hegel está muito influenciado pelo pensamento do movimento de negritude. Talvez essa seja o principal referencial teórico do Fanon esteja aí, no movimento de negritude. E o movimento de negritude, eu não sei se vocês conhecem, foi um movimento estético, político, teórico, filosófico, que pressupunha a valorização estética da negritude.
o nome negritude, né, vem de nègre, que é no francês, essa ideia, esse radical, que tem a ver com o que a gente chamaria de negro aqui, ele tem a ver ele era uma ofensa. E aí o movimento de negritude vai pegar esse termo, que era uma ofensa, e vai inverter, e vai... Dentro dele havia como eu posso dizer, várias divergências sobre como essa inversão poderia se dar. E aí, um dos teóricos, que é um pensador chamado Aizé, que também é um martinicano, assim como o Fanon, que foi professor do Fanon, mas a negritude tem desde de tradições mais, digamos, fenomenológicas até traz essencialistas. Então, existem vários segmentos dentro da negritude, e o Fanon vai se aproximar mais dessas vertentes mais fenomenológicas, mais históricas, como o do Hermes Césaire. Mas também ele vai fazer críticas à negritude, né? Então, dito isso, eu entro no pensamento do Fanon, propriamente dito, pelo menos alguns traços do pensamento do Fanon. A primeira questão, aqui vocês vão ver o Sartre gritando aqui no pensamento dele, é a definição que o Fanon tem de homem, ou de humano, né? Ele está muito influenciado pelo humanismo sartriano, na forma dele pensar o que é humano. E a definição de humano é importante, porque esse é o ponto de partida do Fanon. Aliás, eu sempre chamo atenção, porque o pensamento do Fanon, acho que aqui vale uma fofoca histórica. O Fanon ficou muito conhecido a partir do prefácio do Sartre, foi o prefácio do Sartre ao livro Os Condenados da Terra, na década de 60, que internacionalizou o pensamento do Fanon. Antes disso, ele era desconhecido. Então, ele fica conhecido a partir do Sartre. E o prefácio do Sartre destaca a questão da violência e a praxis revolucionária no pensamento do Fanon, porque era algo que era importante para o Sartre destacar isso naquele momento. Só que, como o racismo ele é tão intenso, o prefácio ficou mais conhecido do que o próprio livro prefaciado, e muita gente conheceu o Fanon pelo prefácio do Sartre, e muita gente criticou o Fanon ou elogiou o Fanon sem ter se dado o trabalho de ler definitivamente o livro todo, e se contentou com o destaque do Sartre. Mas o destaque do Sartre deixa de fora vários outros elementos no próprio livro e no pensamento do Fanon, né? E o Fanon ficou conhecido como um autor da violência. E isso criou um certo estigma, porque na década de 70 e 80, quando a violência estava na ordem do dia, o Fanon era muito requisitado como um autor que inspiraria uma revolução no terceiro mundo. Mas quando a revolução saiu da ordem do dia, a gente tem queda do Muro de Berlim, crise de paradigma nas ciências sociais, o Fanon revolucionário desaparece, e com ele o próprio pensamento do Fanon desaparece. O Fanon só vai voltar a ser estudado no final da década de 80, 90, com o pensamento pós-colonial. O pensamento pós-colonial é uma vertente do pós-estruturalismo na Inglaterra. E nessa retomada pelo pensamento pós-colonial, vai haver uma distorção, já havia uma distorção no fanonismo pós-sartriano, que reduzia o Fanon à violência. Essa distorção é abandonada, mas ela é substituída por uma outra. Agora o Fanon deixa de ser um autor da revolução para os pós-coloniais e passa a ser visto como um autor da subjetividade, um autor do desejo, como um autor da crítica à identidade e da crítica à ideia de sujeito, de revolução. E nisso se criou uma ideia de que o Fanon seria um anti-humanista, ou seria o inaugurador, essa é uma frase do Stuart Hall, de que o Fanon é um inaugurador da perspectiva pós-estruturalista, ou da prerrogativa pós-estrutural. E o pós-estruturalismo, não sei qual a intimidade de vocês com esses temas, mas é uma tradição que vai se fortalecer a partir da década de 60 com uma perspectiva anti-humanista, com uma crítica radical da ideia de sujeito e razão. E aí o Fanon vai voltar para a cena colado nessa tradição, como autor do pós-estruturalismo e, portanto, como um anti-humanista. E isso cria uma distorção, porque se a gente faz uma exegese do pensamento do Fanon, o que vai ficar nítido é que o Fanon nunca foi um anti-humanista.
pelo contrário, o Fanon é um humanista. A gente entende mais o Fanon colando o Fanon no Sartre do que no Foucault, mas ele ficou muito conhecido a partir dessa aproximação com Foucault, e isso criou um conjunto de mal-entendidos em relação ao pensamento dele, né? Então, embora o Fanon faça críticas ao Sartre, a base, uma das bases para a gente entender o pensamento do Fanon é o Sartre, ou pelo menos o existencialismo, e aí eu incluo a Simone de Beauvoir nesse esquema. E a ideia de homem ou de humano que estava em jogo por esses autores a partir do humanismo, de uma defesa do humanismo, com todas as críticas que eles faziam ao humanismo burguês e os seus limites. Então, a visão do Fanon a respeito do que é o ser humano, ela é muito influenciada pelo existencialismo. E aí ele coloca uma questão logo de cara, né? O homem como símbolo de humano. É uma crítica que a gente possa fazer à escrita dele, talvez. Mas a pergunta que ele faz é: o que quer o homem? E aí depois ele pergunta: o que quer o homem negro? E aí ele diz: eu queria. E tem uma coisa da escrita dele que em alguns momentos é em primeira pessoa do singular, e isso também cria alguns gerem que isso não teleológica do próprio movimento autorreflexivo, porque você abriria a percepção para outra dimensão da experiência filosófica, que não fosse só a razão meramente cartesiana, a razão do cogito, e aí ele tem uma escrita bastante difícil também, né? Mas vou entrar aqui logo na escrita em vez de falar dela. Queria simplesmente ser um homem entre outros homens, vai dizer o Fanon. Aqui tem uma dimensão essa frase já revela que para ele ser humano é ser humano na relação com o outro. O outro, ele tem uma função fundamental, né, enquanto atravessamento, enquanto possibilidade, mas também enquanto limite na constituição do eu. Não existe o eu sem o outro. E nesse processo, ele fala: vim ao mundo querendo, desejando ser mais um entre outros homens. E o que é ser homem para ele? O que é ser humano? Ser humano para ele é ser livre. Ser humano para ele é ser desenraizado. Ser humano para o Fanon é ser não ser determinado por nada nem ninguém. Mas qual é o problema que ele coloca no livro? No Pele Negra, Máscaras Brancas, mais precisamente, lá na introdução. Mesmo expondo-me ao ressentimento dos meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Aqui ele já demarca uma questão, logo de cara, porque se ser homem é ser livre, se ser homem é ser desenraizado, é ser indeterminado, ele completa: o negro não é um homem. As pessoas negras não são seres humanos, não são pessoas. Como assim? E aí ele vai explicar. E aqui volta de novo a definição de humano para o Fanon. O que é humano para ele? E aqui tem uma... Bom, vou ler e depois eu falo. Há, para ele, uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada. E o que é essa zona do não ser? É onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. Uma leitura pós-estruturalista do Fanon leva a um erro a respeito dessa parte. Por exemplo, se a gente lê Sueli Carneiro, ela vai falar do negro como não ser e do branco como ser. O ser como liberdade e o não ser como coisificação, como não humano. Não é isso que o Fanon está falando. O que o Fanon está falando aqui é que há uma zona do não ser, e é no não ser que está a verdadeira humanidade, não é no ser. Aqui o Fanon está trazendo a própria definição do nada, né, que o Sartre traz, para pensar o que é o ser humano. Então há uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, que é o quê? O que é essa região? Essa região é onde essa rampa essencialmente despojada, uma rampa, uma queda, é onde o autêntico ressurgimento pode acontecer. Essa rampa é uma descida aos infernos. Aqui o Fanon mobiliza o Dante da Divina Comédia para dizer que não é possível chegar ao céu sem antes enfrentar os verdadeiros infernos, enfrentar as verdadeiras contradições, enfrentar
as dúvidas, as angústias, enfrentar a frustração, mas, sobretudo, né, ver as suas certezas se dissolverem no próprio processo pelo qual elas se afirmam. Esse processo que nos faz humanos e que nos permite buscar o novo, que nos permite nos criar e definir nossos próprios pressupostos. Essa é a zona do não ser. E a zona do não ser, portanto, ela é nela que a nossa humanidade se faz. Mas a maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida aos verdadeiros infernos. Portanto, o negro não é um homem, o negro é um homem negro. Então, se o que caracteriza o ser humano, a humanidade, é o fato dela ser, não puder ser adjetivada, o negro ele passa a existir enquanto negro colado no seu adjetivo. O homem negro não é um homem, é um homem negro. As pessoas negras não são pessoas, elas são no máximo as negras. E o Fanon ele vai dizer em outro lugar que é o branco que cria o negro. E cria o negro em que momento? Cria o negro no processo colonial. O negro é uma criação da aventura colonial. O branco chega na África e encontra uma série de nações e povos. Esses povos não se viam como negro, se viam como Quechua é aqui na Bolívia, se viam como Quincongo, se via como Bakongo, como Chokwe, se via como Wolof, Swahili. É o branco que olha para essa diversidade e coloca tudo no mesmo saco e diz: vocês não são humanos, vocês são negros. Então o próprio signo negro ele é criado no contexto colonial para fixar algo que, em essência, ou que por excelência é algo que está em constante movimento, que é a própria mobilização de identidade que cada povo criava a respeito de si. É o branco que cria o negro. E ao criar o negro, fixa o negro no adjetivo. O negro, e ao fixar o negro no adjetivo, fixa o negro na especificidade, na espécie, no específico. O negro deixa de ser indefinido e passa a ser definido. O negro é isso, isso ou aquilo. E a gente vai ver um pouco o que isso significa. Esse processo de fixação, ele tem uma origem histórica concreta. Ele não é só uma ideia que se faz do mundo, mas ele é fruto da situação colonial. E aí o Fanon vai explorar o quanto que a situação colonial ela é acompanhada de um certo jeito de ver o mundo, onde o negro não compõe esse mundo enquanto sujeito, apenas enquanto objeto. Para entender a situação colonial, é necessário romper com uma certa ideia de senso comum que acompanha a nossa percepção sobre alguns termos que o Fanon mobiliza. Por exemplo, ele fala em alienação colonial. A alienação, ele está pegando a alienação aqui do Hegel, propriamente dito, e muito influenciado pela leitura que Kojève fazia do Hegel na década de 40, e ele vai pensar a alienação como algo histórico, e se é histórico, é algo que pode ser superado a partir da ação humana, não é algo essencial. Mas a alienação, para o Fanon, não é algo da cabeça das pessoas, não é subjetiva. Uma visão frequente que a gente tem da alienação é o alienado como alguém que não sabe a verdade. Existe uma verdade, mas o alienado ele está separado dessa verdade, né? Então a gente pensa, por exemplo, a pessoa que vota no Bolsonaro como alienada, por exemplo. Para o Fanon, o cara que vota no Bolsonaro ele é alienado, mas também o cara que votou no Haddad também é alienado. E o cara que não votou em ninguém porque é anarquista também é alienado. E esse que vos fala também é alienado, porque a alienação não é só uma instância da subjetividade. Não é algo que se eu contar a verdade para a pessoa, ela, agora entendi, então não vou mais fazer isso. A alienação, ela é algo objetivo. Ela se coloca na objetividade concreta das relações sociais. E aqui a visão da ideologia alemã sobre a alienação, ela está muito presente no Fanon. Aqui eu estou falando do marxismo, do Marx, propriamente dito. A alienação ela é uma forma de organizar o mundo. O mundo está organizado de forma tal que impede que as pessoas sejam sujeitos da própria história, da própria trajetória. Isso é a alienação que ele está colocando. O colonialismo não é só um discurso. O colonialismo ele é objetivo e, portanto,
essa objetividade, ela atua enquanto exterioridade, ela não está só na cabeça do colonizado ou do colonizador, ela se materializa tanto institucionalmente, quanto em práticas, quanto a própria sociedade é concretamente organizada em função das necessidades coloniais. O que é o colonialismo, objetivamente? É uma forma de exploração econômica que submete um outro povo aos desejos e necessidades alienígenas, estrangeiros. Então, a metrópole que define o que se produz, como se produz, quando se produz, quanto se produz na colônia. E para isso ser possível, é necessário destruir as antigas formas de produção, as antigas formas de existência do colonizado. Então, a alienação não é só algo subjetivo, não adiantaria só o colonizado individualmente mudar a forma de pensar e que a alienação acabaria. Pelo contrário, enquanto você tem uma lógica objetiva, uma forma objetiva de organizar o mundo dessa forma, a alienação ela permanece ali, mesmo que a pessoa tenha consciência. Aliás, às vezes, nem todo mundo que usa as máscaras brancas, tem um livro do Fanon, né, chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, nem todo mundo que usa as máscaras brancas usa por acreditar que a máscara é a melhor pele para si. Nem todo mundo acredita que a máscara é a própria pele. Tem gente que usa porque sabe que se não usar, estará barrado pelo racismo, do ponto de vista afetivo, por exemplo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista dos costumes, comportamento, moral, do ponto de vista estético, o parâmetro de humanidade é branco. Então, o preto aprende desde criança que se ele não colocar a máscara branca, ele está fora, em alguns momentos ele pode até perder a própria vida, em última instância, né? Mas em outros dados menores ele já perdeu a própria vida, mesmo que esteja vivo, porque a própria ideia do ser humano não o contempla. Então a ideia de humano é branca, e isso marca a experiência negra ao longo da sua vida, né? Isso tem impacto na educação, mas tem impacto também na subjetividade, é um pouquinho que a gente vai ver. Por outro lado, se a colonização é objetiva, essa objetividade só se sustenta mediante elementos subjetivos. Então, ela é, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Ela quem? A alienação colonial. O colonialismo, ele é objetivo, econômico, concreto, material, mas ele depende da mobilização de um certo jeito de ver o mundo. Ele depende do eurocentrismo, que é um repertório ideológico que apresenta o branco como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai aos céus, não pelo inferno, mas se não for pelo branco. Ninguém vai à universidade, ninguém passa no vestibular, ninguém vai para a pós-graduação, ninguém arruma namorado, namorada, ninguém arruma emprego, se não deixar de ser quem é e se aproximar do branco. Porque o branco vira expressão de bom, belo e verdadeiro. O branco vira expressão universal de ser humano. O branco vira expressão universal aliás, o branco é divinizado, ele ganha uma expressão divina no colonialismo. É como se a humanidade, é como se Deus branco criasse os céus e a terra e depois surgisse a Grécia, como se não tivesse nada antes da Grécia e como se não tivesse nada durante a Grécia e nada depois, né? Depois da Grécia vem Roma, depois vem feudalismo, depois vem capitalismo, e essa é a história, abre aspas, da humanidade. A gente conta a história da humanidade, na verdade a gente conta a história da Europa como se fosse a história da humanidade, e isso se reflete nos saberes, mas também se reflete na religião, se reflete na estética, na política e etc. Né? Então, ao mesmo tempo que o colonialismo é objetivo, essa objetividade não se sustenta sem elementos subjetivos que legitimem esse processo. E por que é assim? É assim porque há uma relação entre objetividade e subjetividade. O Fanon vai mostrar que é no mesmo momento em que a Europa alcança uma certa ideia de sujeito, portanto, a ideia de sujeito europeia, desde o Descartes, por exemplo, ela é pautada pela razão. Ao mesmo tempo que a Europa desenvolve uma ideia de sujeito da razão, esse sujeito, em primeiro lugar, né, Simone de Beauvoir já mostrava, ele é sempre masculino, é como se a razão fosse masculina, fosse feminina, mesmo quando as pessoas querem, sei lá, no 8 de março, aquela coisa careta,
vai dar uma rosa para a mulher. Se exalta aquilo que se entende de feminilidade, em geral, é só associado à emoção, né? A razão é como se fosse algo masculino, a técnica é masculina, e a natureza é como se fosse feminina, né? Você tem uma oposição entre homem e natureza, o homem como expressão de humano, e a mulher, quando aparece, ela aparece só na natureza, como algo que não desenvolveu intelectualmente, né? Então você tem um primeiro problema aqui. Um outro problema é a própria restrição da humanidade à razão, do ponto de vista cartesiano, porque você coloca no cogito elementos que estão para além deles. Você resume ao cogito, você resume à razão, elementos humanos que estão para além dela. A razão não opera por si, ela também está relacionada à dimensão dos afetos, por exemplo, e isso se perde nessa expressão cartesiana de sujeito que de alguma forma a modernidade herda do Descartes. Isso vem de antes, vem lá da Grécia de alguma forma, passa por Santo Agostinho, mas tem no Descartes um ponto alto e continua no Kant, continua no Hegel e por aí vai. Então, qual que é a questão? É que no momento em que a Europa está discutindo o que é o sujeito, e mais do que discutindo, no momento em que os europeus estão se descobrindo enquanto sujeito, para si, enquanto aqueles que produzem os próprios pressupostos, se a gente pensar do Renascimento até o Iluminismo, é o momento do antropocentrismo, é o momento em que o ser humano se descobre enquanto sujeito. Só que esse sujeito ele é castrado, ele é o sujeito só da razão. Primeiro problema. Segundo problema é que essa razão é masculina. Mas terceiro problema, vai dizer o Fanon, é que essa razão é branca. Porque quando os humanistas, seja do Renascimento, seja do Iluminismo, estão definindo o que é esse humano, sujeito de si, esse humano é sempre branco. É sempre o branco ou a Europa o parâmetro da humanidade. E isso é curioso, porque do ponto de vista histórico, até o Renascimento, a Europa era a periferia da razão. A razão estava em outro lugar, tanto que os próprios europeus, os historiadores, vão dizer que o feudalismo arábica estava no norte africano, muitas coisas que os europeus voltaram a saber, por exemplo, a ideia de que a Terra é redonda, isso foi descoberto na África, a partir de saberes que estavam matemáticos de Alexandria, de testes na Líbia, na atual Líbia, leiam Erastófanes, mas ao mesmo tempo isso é um conhecimento comum ao mundo grego, né? Isso lá no começo. O curioso é que depois os europeus perdem esse saber, não só esse, o conjunto de saberes da filosofia grega, e isso só volta para a Europa porque isso foi levado para a Europa pelos africanos islamizados, pelos mouros. Os mouros são africanos islamizados. Então, enquanto a Europa estava nas trevas, achando que a Terra era quadrada, esse conhecimento, que inclusive a Europa a grega ajudou a forjar, ele circulava o resto do mundo, na Índia, entre os árabes, conhecimento de medicina, por exemplo, e no norte da África, você tinha universidades em Timbuktu, a gente tinha centros de pensamento no Mali, só que de repente vem a modernidade, graças inclusive a esse saber que chega à Europa de fora, e aí a Europa a partir daí vai criar um mito a respeito de si, onde todo o saber se desenvolve nela mesma, como se ela fosse o grande demiurgo do pensamento humano. E aí esse mito permanece. A gente vai ter, por exemplo, um Heidegger dizendo que só é possível filosofar em alemão, por exemplo. Mas isso está presente no Kant, quando o Kant vai dizer que o negro jamais conseguiria produzir arte ou estética no nível do sublime que o branco consegue fazer. Ou o Hegel, que vai dizer que na África não tem história, que a história vai do Oriente para o Ocidente e não passa pela África. Então, a modernidade, ela é, ao mesmo tempo, um momento de conquistas contra as trevas e de conquista de uma ideia de sujeito para si. Isso é uma conquista humana, mas, ao mesmo tempo, é uma conquista racializada, porque é uma conquista que só vê o branco como dimensão desse desenvolvimento. E por que só vê o branco? Só vê o branco porque é exatamente nesse momento, do Descartes ao Hegel, que os europeus estão se percebendo enquanto sujeito,
é exatamente nesse momento que os europeus estão roubando, matando e destruindo fora da Europa. É graças à colonização que, inclusive, esse desenvolvimento das forças produtivas torna possível o questionamento que vai se fazer no Renascimento e depois no Iluminismo. Então, isso coloca um dilema, o Fanon vai dizer, porque o Iluminismo, a razão, ela não é uma oposição à escravidão, ou melhor, a escravidão não é uma anomalia ao humanismo burguês. A escravidão, ela é a condição de existência do humanismo burguês, porque foi graças à escravidão e à colonização que, inclusive, foi possível a Europa se desenvolver a tal ponto, inclusive explorando outros saberes e outras forças de trabalho, que ela consegue dar o salto. Então, o melhor da Europa é atrelado ao pior que ela causou no mundo. A escravidão não é uma anomalia ao liberalismo. O liberalismo depende da escravidão. Você tem uma relação aí umbilical entre ambos. E isso é importante porque Fanon vai mostrar que até a Segunda Guerra Europeia, que a gente chama de mundial, os melhores pensadores europeus estavam cagando para o debate do racismo. Foi só depois da Segunda Guerra que muita gente que vocês respeitam, que eu também, vão começar a falar da Segunda Guerra na Europa, vão começar a falar, nossa, o racismo é algo que precisa ser enfrentado também no plano teórico. É só a partir daí. E por quê? Quem vai responder isso é o professor do Fanon, Aimé Césaire, do Pensamento de Negritude, quando o Aimé Césaire diz que o que incomoda no nazismo, no Hitler, o que faz a gente odiar o Hitler, o que faz o nome do Hitler ser a pior das ofensas que você faz para alguém, é chamar alguém de Hitler. O que faz o Hitler odiar tanto não é o fato dele ter representado a morte de milhões de pessoas, não é o fato dele representar a colonização de outros povos, de outras nações, não é o fato dele ter explorado o trabalho escravo de seres humanos ou ter roubado a riqueza das pessoas. O que incomoda no Hitler e faz a gente ficar tão enojado do Hitler é o fato dele ter feito isso na Europa. Porque os europeus já faziam tudo que o Hitler fez fora da Europa, e isso nunca causou repúdio no maior dos humanistas. Lógico, teve humanistas que se revoltaram, mas, no geral, grandes humanistas burgueses discutiam a liberdade como se ela não fosse um problema antagônico à escravidão. Um exemplo disso é o John Locke. John Locke dizia que o que nos caracteriza enquanto humanos é a liberdade, mas o John Locke era um dos maiores acionistas de uma empresa de escravo, uma empresa holandesa de escravos. Então, a própria ideia de liberdade do Locke não podia ser estendida ao preto, porque, do contrário, ou ele teria que rever a teoria, ou ele teria que rever a sua fonte de financiamento, que é a escravidão. Então, esse outro encontrado encontrado no Novo Mundo, as populações indígenas, as populações africanas, não poderiam ser representadas como esse sujeito, como humanos e como sujeitos. Porque, do contrário, o próprio processo que dava condição para essa ideia de sujeito ficaria em xeque. Então, esse outro, ele passa a ser um outro radical. Não um outro no sentido sartreano, de um ser para o outro, mas um outro no sentido de em si, um outro em si mesmado, no sentido hegeliano de coisa inessencial, de coisa que não tem a essência baseada no seu próprio pressuposto. Então, o negro, ele não aparece como sujeito. Quando a gente pensa razão, o negro não aparece. Quando a gente pensa humano, o negro não aparece. Quando a gente pensa progresso, desenvolvimento, tecnologia, o negro não aparece. Quando a gente pensa a história da humanidade, o negro não aparece. O negro só vai aparecer quando a gente pensa natureza, quando a gente pensa atraso, quando a gente pensa África. E a África é sempre pensada como oposição à razão, à tecnologia. A África é quase que o Hegel dizia, né, a infância da humanidade. Então, quando você quer criticar a razão instrumental, a razão técnica, os efeitos do progresso, aí você fala, eu vou lá fazer um maracatu para aliviar a cabeça. É como se a própria cultura africana fosse um depositário de um passado inocente que nós deixamos para trás e que a gente pode, inclusive, preservar aquilo ali num cubículo, num ensaio, para acessar de vez em quando nós estivermos empapuçados da razão instrumental capitalista. O negro só aparece enquanto objeto, porque o único que pode ser sujeito é o branco.
Só que nessa separação ocidental, nesse mito branco do sujeito, o sujeito não é um mito, né? Mas a forma que o Ocidente descobre a dimensão do sujeito mistifica o sujeito porque reduz ao branco e reduz a razão. Se esse sujeito é reduzido à razão, então a emoção, o corpo, as pulsões, tudo que foge à razão é visto como natureza, nunca enquanto parte do sujeito. É algo que o sujeito tem que dominar, controlar, para poder ser sujeito, para poder ser livre. Mas o negro nunca pode aparecer como sujeito, ele só aparece enquanto corpo, ele só aparece enquanto pulsões, ele só aparece enquanto sexualidade bruta, sem interdição, ele só aparece... Se a gente pensar, por exemplo, negros famosos, a maioria vai ser do esporte, da música, do corpo. Como se o esporte e a música também não precisassem de intelectualidade, né? Essa separação ela é bastante ocidental. Se a gente pensar cientistas, por outro lado, a chance da gente citar uma maioria de homens brancos ela é muito maior. Então o negro só aparece como objeto, porque a natureza é objeto nessa mitologia de sujeito que o Ocidente cria. Então o negro só aparece enquanto natureza. E o branco, por outro lado, passa a ser visto como universal. O branco passa a ser expressão universal de humano. Então, quando eu penso humano, eu penso... É do branco que eu estou falando. O negro só aparece quando eu especifico. Quando eu vou falar do debate sobre o racismo, aí pode falar do negro. O debate sobre a cultura negra, específico, aí pode falar do negro. O debate sobre as mulheres negras, aí pode falar do negro. Mas quando eu estou falando de ser humano, em geral é a Europa ou o branco eurodescendente que aparece como representação dessa humanidade. E o negro, por outro lado, não entra. Quando entra, é ou ligado à natureza ou à especificidade. A crítica do Fanon, a fixação do ser. O negro entra como o outro reificado. Porque essa natureza ela é objeto, né? Então, eu sempre trago essa poesia do Ralph Ellison, não é uma poesia, né? É um livro chamado O Homem Invisível, onde o Ralph Ellison vai dizer: sou um homem invisível. E vai falar dos dilemas de ser invisível. É um personagem que ele trabalha no livro, O Homem Invisível, que de repente se percebe invisível, um homem negro, e aí ele vai falando das aventuras que é ser invisível. Tem coisas boas também em ser invisível. Você não precisa pagar para entrar, para ver o jogo, algumas coisas. Mas, por outro lado, não ser notado é de uma violência, né? Se a gente pode pensar, por exemplo, o debate do Sartre sobre o olhar. O que é não ser visto? Qual a implicação de não ser visto? Se nós somos atravessados pelo olhar do outro, o que significa não ser visto? Então vai dizer o Ralph Ellison: sou um homem invisível, não como um fantasma que assombrava Edgar Allan Poe, nem como um desses ectoplasmas de filme de Hollywood. Sou um homem invisível, de carne e osso, fibras e líquidos. Talvez até se possa dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreendam, simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Tal como essas cabeças sem corpo, que às vezes são exibidas nas mafuás de circo, estou, por assim dizer, cercado de espelho de vidro duro e deformante. Então, se eu preciso do olhar do outro para me compor, quem se aproxima de mim não me vê apenas o que me cerca, assim mesmo, ou os inventos de sua própria imaginação, ou da imaginação colonial. Quando eu apareço, ninguém vai ver o Davidson, as pessoas vão ver o negro. Mas esse negro não é o Davidson necessariamente, é tudo que o colonialismo disse que o negro é. O negro é corpo, o negro é... E aí tem um conjunto de invenções fantasmagóricas a respeito do que é ser um corpo negro. E tudo que o negro, o indivíduo, traz, se perde. Por isso que o Fanon fala, eu só queria ser um homem entre outros homens, mas eis que me descubro objeto em meio aos objetos. Quem se aproxima de mim vê apenas o que me cerca, assim mesmo, ou sua própria imaginação. Na verdade, tudo e qualquer coisa menos eu. Porque quando se fala em humano, o negro não está. Se o referencial de humano é branco, por outro lado, não dá para ignorar o negro. A escravidão depende do corpo negro. E o negro está no mundo. O mundo moderno só é o que é no contato com os negros, os árabes, os indianos, os indígenas.
Então, esse corpo negro ele vai continuar aparecendo. Por mais que ele não seja visto como humano, ele é humano. Ele insiste em ser humano. Mas se você vai ser humano, você vai fazer escolhas dentro de uma dada situação. E qual é a situação colonial? É uma situação onde eu só sou visto como objeto. Então, também as possibilidades de escolha são atravessadas pela situação colonial. E, por outro lado, aos olhos do branco, do racista ou do racismo, o negro não é um homem complexo, é só um estereótipo criado pelo racismo. Então, o negro ele não aparece enquanto humano, mas ao mesmo tempo não dá para não percebê-lo. Então, ele vai aparecer quando ele ameaça a ideia de humano. Ele não é visto como humano, mas quando ele aparece como uma ameaça à ideia de humano, aí ele aparece. Mas aí ele só aparece enquanto ameaça. Ele nunca aparece enquanto parte da humanidade. E se ele é ameaça, a eliminação desse corpo, ela contribui para a sociedade funcionar melhor. Ela contribui para o desenvolvimento humano. Se a gente pensar na eugenia, por exemplo, o projeto da elite brasileira era exterminar o preto do Brasil e com a crença de que o Brasil se desenvolveria. Se a gente pensar a política de segurança pública no Brasil, ela está muito perto disso. Mas por detrás dessa ideia existe essa lógica de que o corpo, de que o negro é um corpo e de que esse corpo é só objeto. Seja objeto de desejo, seja objeto de estudos, essa foto aqui é do filme A Vênus Negra, né, que conta a vida da Sarah Hartman, seja objeto de propaganda, não importa. Aliás, o Fanon vai dizer que não importa nem se esse objeto é valorizado ou se ele é desvalorizado. O ponto é que é só enquanto objeto que o negro pode aparecer. Eu vou parar por aqui para a gente conversar, não vou entrar nos detalhes, mas eu queria dizer que esse processo, do ponto de vista do Frantz Fanon, ele tem consequências subjetivas e objetivas, consequências para brancos e para negros. Porque tanto negros quanto brancos passam a ver o mundo e, portanto, a se ver a partir desse referencial. Mas eu vou parar por aqui e ouço as questões e, dependendo das questões, eu posso continuar o slide ou não. É isso, estou à disposição para ouvir vocês. Oi, Davidson, eu sou a Gabriela, vou fazer a mediação das questões. Até agora, acho que a gente estava tão envolvido com a sua fala que não apareceram outras questões. Então, se o pessoal quiser ou escrever aqui no chat, ou se quiser pedir, ligar o microfone, a câmera, enfim, podem ficar à vontade. Mas ouvindo você falar e também eu tive a oportunidade de ter um livro seu, de quando você veio para Maringá no passado, e me chama muito a atenção essa. Eu vejo muito de duas vertentes, né? De dois movimentos. O Sartre indo da ideia para o concreto, para a concretude das relações, e o Fanon fazendo esse movimento de sair da concretude, não sair, né? Mas ter esse início na vivência de ser negro, para depois desenvolver isso e explicitar isso. E a própria escrita dele é uma escrita muito viva. Então, eu vejo de uma forma muito pontual e muito necessária o que ele simboliza, o que ele significa para a nossa história como ciência também, de trazer, né, as próprias vivências. E eu, particularmente, gostaria que você falasse um pouco disso, de como de como o Fanon fez, né, esse movimento de trazer a própria experiência para dentro da ciência, e como que, enfim, como você vê isso e como é possível a gente continuar fazendo ciência, também colocando a nossa subjetividade, as nossas vivências no foco disso. Ô, Davidson, aproveitando a colocação da Gabi, vou nesse mesmo sentido dela e peço até para você comentar também sobre a clínica, né? Porque é teu trabalho de pós-doc,
né, o que você tem aventado aí, porque é bem isso que a Gabi pontuou, que você foi muito claro na sua fala, né? Porque o Fanon ele faz a gente fazer essa crítica à epistemologia, né? Não só a ontologia, mas principalmente a epistemologia. E isso tem a ver com o nosso fazer científico e profissional. Daí queria ver o que você tem pensado sobre a clínica, né, aí no teu trabalho de pós-doc. Querem fazer um bloquinho? Tem mais gente? Acho que pode ser. Até agora tivemos apenas elogios. A Camila disse que está sendo uma fala incrível. A Liana também disse que estava absolutamente absorvida pela sua fala, professor. E a Adri disse também que sempre muito bom ouvir falar mais sobre o Fanon vindo de você. E agradeceu também pela fala. Obrigado. E até nessa puxando o gancho da Prof. Lucinha, no seu livro, em algum momento, acho que você cita o Fanon, ele disse que seria necessário que os efeitos do colonialismo não têm como ser tratados de alguma forma na clínica, mas só através de uma revolução histórica, enfim, uma questão mais social. E como que dá para trabalhar isso também, né? Não de uma forma individual, mas de uma forma mais ao nosso alcance, se a revolução ainda não tá em nossas mãos, né, nesse momento, ou tão próxima, tão à vista. Legal, legal. Eu vou eu vou voltar a projetar e aí eu vou seguir na apresentação porque dialoga com as questões que vocês colocaram e aí eu acho que talvez ajude a pensar tanto a questão da experiência vivida como a questão da clínica, né? Eu acho que uma coisa importante para dizer sobre, antes de falar da clínica, da própria experiência vivida, é que muito legal o comentário que a Gabi fez, porque ele permite pensar, inclusive, uma certa diferença entre o Sartre e a Simone de Beauvoir também, porque o ponto epistemológico do Fanon aqui é a Simone de Beauvoir e o caminho que ela faz no livro O Segundo Sexo. Tanto que o subtítulo do livro da Simone de Beauvoir é O Segundo Sexo, sub 2 pontos, a experiência vivida. E a experiência vivida no Fanon, no Pele Negra, é o 5º capítulo do Pele Negra Máscaras Brancas, e é o capítulo mais importante para a gente pensar a fenomenologia que ele está propondo, e curiosamente é o capítulo que ele vai criticar o Sartre, por perder de vista, inclusive, essa experiência vivida. Então, é um tema muito, muito importante, assim, que, de alguma forma, ajuda a pensar a clínica, né? E aí eu vou falar da clínica daqui a pouco. Pensando nesse referencial do branco como ideia de humano, ele traz algum conjunto de reflexões para a gente pensar do ponto de vista epistemológico, como a Lúcia colocou. Para falar disso, eu retomo o filósofo Lewis Gordon, que ele usa o termo teodiceia para falar da contribuição do Fanon para a filosofia e, consequentemente, para a epistemologia, ele chama de para as disciplinas, né, para o pensamento disciplinar ocidental. Porque o que é a teodiceia? A teodiceia é a resposta para aquela pergunta a respeito do mal. Se Deus é perfeito, por que existe o mal? Essa pergunta ela teve várias respostas, mas a principal delas, vai dizer o Lewis Gordon, é a resposta do Santo Agostinho, quando o Santo Agostinho diz que Deus é bom, é perfeito, é onipotente, onisciente, é benevolente, mas, ao mesmo tempo, o mal existe quando o ser humano não escolhe a Deus. Então, o mal é esse buraco, né? Quando o ser humano não escolhe a Deus, já que Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano, quando o ser humano não escolhe a Deus, o mal aparece. Essa resposta para o Lewis Gordon, ela é a própria Teodiceia. Ela é o que melhor expressa a Teodiceia, porque para o Lewis Gordon é uma resposta de má fé. Na visão do Lewis Gordon, o Santo Agostinho agiu de má fé
ao tentar preservar o sistema, preservar uma aparência de coerência para o sistema, ele jogou para fora do sistema um problema, uma contradição que é do próprio sistema. Porque se Deus é tudo, a gente poderia achar uma saída spinoziana, por exemplo. A Spinoza vai dizer, bom, Deus é inclusive o mal, mas isso não caberia na concepção de Deus, na concepção teológica do Santo Agostinho. Então a resposta dele vai ser jogar o mal para fora do sistema, o que contradiz a própria máxima de que Deus é tudo, de que nada escapa à vontade de Deus. E joga para fora, joga para o ser humano. Esse ato de jogar para fora, para o Lewis Gordon, é a Teodiceia. E o que isso tem a ver com o Fanon? O Lewis Gordon vai dizer que uma das grandes contribuições do Francis Fanon foi mostrar que a Teodiceia é a própria característica do pensamento ocidental diante de si próprio, na relação com outros saberes. Porque no colonialismo, para que o capitalismo pudesse ser universalizado, para que fosse viável a universalização do capital, se cria um processo de deslegitimação e até de demonização de todos os outros saberes que não são ocidentais. Então, cria um mito de que o branco, de que o ocidente é o demiurgo do conhecimento. E com isso, acaba se atribuindo uma característica divina ao branco ou aos pensadores ocidentais. O que faz com que, mesmo aqueles que perceberam, por Lewis Gordon, um outro autor que vai explorar isso é o Maldonado Torres, mesmo um Russell, que vai denunciar a crise do Ocidente, vai tentar responder essa crise nos marcos do próprio Ocidente. O Ocidente aparece como divino. E diante dessa divinização do Ocidente, a contradição que é própria do próprio Ocidente ou do capitalismo só é visto no outro. Então o racismo ele não é só uma forma de inferiorizar o branco, de inferiorizar o negro em detrimento do branco. O racismo é uma forma de perceber a humanidade onde só o branco aparece como humano. Mas, por outro lado, para que isso se sustente, é necessário transferir para fora do branco aquilo que também é dele, por exemplo, as contradições, que passam a só ser vista no negro. E isso tem um efeito psíquico, do ponto de vista de um narcisismo, para o Fanon, mas também tem um efeito teórico, epistemológico, porque os saberes ocidentais passam a ser vistos como parâmetro do próprio saber. Ele deixa de ser uma forma de saber e passa a ser o próprio saber. E tudo que desvia dessa teodiceia passa a ser visto como algo errado. E mais do que isso, a contradição só passa a ser visto fora. Então, o Fanon dá um exemplo, né? Ele fala do bode expiatório, né? Da teoria. Vocês conhecem bem a teoria do bode expiatório, ela é importante para o existencialismo, a ideia do Abraão lá e o Isaac. Mas o Fanon vai dizer, o castigo que nós merecemos só pode ser desviado se negarmos a responsabilidade do crime. Projetando a culpa na vítima, provamos, assim, pelo menos a nós mesmos, que dando o primeiro e último golpe, agimos em legítima defesa. Então, o racismo não é só uma forma de inferiorizar o negro, ele é uma forma de projeção na vítima dos views que é do próprio sistema capitalista e do próprio eurocentrismo. Por exemplo, quando a gente pensa violência, a gente só pensa violência na favela, a gente nunca pensa violência do centro, por exemplo, a violência do mercado, a gente pensa violência de quem está fora do mercado, de quem acessa precariamente o mercado. Combate às drogas, em qualquer cidade do Brasil, quando a polícia vai combater as drogas, ela vai nas regiões, ela vai na favela, ela vai... Mas a gente pode pensar no colonialismo, por exemplo. O racismo vai ter uma função de legitimar uma ideia colonial, onde o outro ele aparece como selvagem, como natureza. E com isso, o mal aparece só no outro. Então, o exemplo do Indiana Jones é muito interessante, porque acho que todo mundo aqui assistiu Indiana Jones, não sei a idade de vocês, não deu para ver direito, pelos rostos, mas o Indiana Jones foi um clássico, pelo menos para a minha geração. O Indiana Jones era um pesquisador, ao papel da academia e da episteme, que vai até um antropólogo, um arqueólogo, que busca pedras preciosas para levar para os museus europeus. E nessa ele vai num povo lá, que eu não lembro o nome, aliás, acho que nem aparece o nome do povo, eles não têm nome. E ele rouba uma pedra preciosa para esse povo, que para aquele povo tinha uma função religiosa.
e o Indiana, é uma pedra de diamante, que é essa caveira com formato de diamante, um diamante em formato de caveira. Ele rouba essa caveira, põe na bolsa dele. Aliás, o Indiana Jones tem um chicote. E o Indiana Jones foge, e nós todos torcemos para o Indiana Jones. Porque ele é o único que tem nome, ele tem namorada, ele tem história. Se ele sofrer, a gente vai ficar triste se ele morrer. Esses outros, eles são animais, eles não têm nome, a gente não vê o rosto de ninguém com foco, não tem a história pessoal de ninguém. Então, até a Odisseia, ela vai apresentar o colonialismo como divino, e o não ocidental, o colonizado, como selvagem. Então, aqui cria-se uma polarização, né? E, por outro lado, nesse processo, né, ele cria distorções no olhar de brancos e negros, porque se o racismo permite ao europeu transferir para fora, para a África, para o Oriente, as fantasias que são suas, então o europeu deixa de vê-las em si próprios. Se o europeu transfere as contradições que são suas para o negro, ele deixa de ver essas contradições em si próprios. Se ele transfere a violência, como eu posso dizer, as violações que são suas, que são do próprio sistema capitalista para fora, ele deixa de ver em si próprio, e com isso ele passa a ter uma visão pobre de si, porque a violência é sempre um problema do outro e não meu. Isso tem problemas psicológicos, clínicos, individuais, inclusive, mas também tem problemas do ponto de vista sociológicos, porque se todas as contradições é só algo do outro, então a gente não tem o que fazer internamente para transformar, a gente não vai olhar para as contradições de forma transformadora. Então, ele dá o exemplo, né, do quanto que essa Teodicéia, ela é também uma forma de castração ao branco. O branco também é castrado de uma parte de si quando ele transfere essa parte para o negro, embora essa parte sejam as contradições, seja aquilo que foge à ideia ocidental de sujeito, o corpo, etc. Mas ao transferir para o outro, o branco deixa de ver nele próprio, né? Então, o Fanon dá o exemplo da estátua O Pensador, do Rodin. Ele vai dizer que qualquer aquisição intelectual exige uma perda do potencial sexual. O branco civilizado conserva nostalgias irracionais de épocas extraordinárias de permissividade sexual. Aqui o Fanon está mobilizando Freud, né? A própria ideia se a gente pensar o totem e tabu, na ideia de que a civilização ela pressupõe uma violência originária, o parricídio, e tem tudo ali um mito que o Freud cria para explicar o quanto a civilização é um certo pacto de contenção de uma violência, mas que está no DNA, na origem da própria civilização. Essa violência originária deixa de ser vista como parte da civilização e passa a ser transferida para os selvagens, para ralé, para o colonizado. O branco civilizado, ele está falando aqui da sociedade colonial, conserva nostalgia irracional de épocas extraordinárias de permissividade sexual, de cenas orgiásticas, de estupros não sancionados, de incestos não reprimidos. Essa fantasia, em certo sentido, responde ao conceito de instinto vital de Freud. Projetando essas intenções no preto, o branco se comporta como se o preto realmente as tivesse. Então, o Fanon, ele vai entrevistar, durante os 10 anos que ele foi psiquiatra, várias pessoas brancas, e é muito comum um medo a respeito do preto. Aliás, tem uma curiosidade que eu preciso falar aqui. Uma vez eu estava dando oficina lá pelo AMA Psique e Negritude, e aí estávamos falando de racismo, e aí uma pessoa branca falou assim, não, mas vocês estão exagerando, não é assim. Eu tenho medo de ladrão e de crime porque eu já fui roubada. Inclusive eu tenho trauma. Se eu vejo uma pessoa negra, eu tremo de medo porque eu lembro de uma violência que eu já sofri, eu já fui assaltada de uma forma violenta, agressiva, e quando eu vejo uma pessoa negra, eu tremo de medo, eu lembro disso, foi uma situação traumática. Então não porque não tem a ver com racismo, tem a ver com o trauma que eu já vivi. Vocês estão vendo racismo em tudo. Aí nós perguntamos, alguém mais aqui já foi assaltado? Aí mais umas 4 pessoas tinham erguido a mão. A gente falou, alguém aqui foi assaltado por um branco? Aí uma pessoa levantou a mão, a gente falou, você que já foi assaltada por um branco, toda vez que você vê um branco, você treme de medo? Aí a pessoa falou, não, eu tremeria de medo se eu visse aquele branco. Aí a pergunta que nós fizemos foi essa, e por que quando um branco faz errado, é aquele branco que fez errado, e quando se trata de um negro, há uma generalização para todo o grupo. A pessoa que relatou o trauma em relação ao negro
deu a ideia de que qualquer negro que apareça, ela vai lembrar do assalto. Né? Então você tem uma transferência de uma fantasia do negro como um violador original, do negro como um violador essencial, do negro como um animal prestes a sair da jaula, né? E essa fantasia, de alguma forma, ela vai se encaixando na experiência vivida das pessoas. E aí vai dizer o Fanon, o branco está convencido de que o negro é um animal. Se não for o comprimento do pênis, é a potência sexual que o impressiona o branco. Ele, o branco, tem necessidade de se defender desse diferente, isto é, de caracterizar este outro. O outro será suporte de suas preocupações e de seus desejos. Aqui é o Fanon freudiano falando. Porque para ele, em primeiro lugar, se o preto tem complexo de inferioridade, e aí eu vou chegar na clínica, porque não adianta chegar na clínica sem antes pensar como ele pensa o atravessamento subjetivo do racismo. Se o preto tem complexo de inferioridade, porque ele não se vê nesse projeto de humano, o branco, ele tem complexo de superioridade, porque o branco não é tudo isso, o Ocidente não é tudo isso. Aliás, a Europa só é o que ela é no contato com outros povos. Mas o Ocidente cria essa imagem do branco como Deus, como divindade. Só que essa imagem, ela implica um narcisismo castrado, porque para criar essa imagem do branco como perfeito, todas as imperfeições foram jogadas para o negro, do ponto de vista da fantasia sexual. Aí o Fanon freudiano falando. Então você tem tanto a agressividade, como a violência, como as contradições, mas também o corpo. Então, se o negro é corpo, e por que o negro é corpo? Porque o branco, nesse modelo de sujeito cartesiano, a única dimensão que compõe o sujeito é a razão, não é o corpo. O corpo é algo para ser dominado pela natureza. Então, o sujeito não é corpo, o sujeito é um não corpo. O corpo só é visto no negro, porque o negro é um só corpo. O negro não é nada mais que corpo. O negro é natureza em estado bruto. Então, se o branco é razão pura, e o razão pura, né, lembrei do Kant aqui, na crítica à razão pura. Se o branco é razão pura, e se o preto é corpo puro, então quando o branco está diante desse corpo preto, esse corpo preto é assustador. Porque no plano da fantasia, ele é depositário de todas as fantasias coloniais que vão tratar esse corpo como um corpo selvagem, como um corpo mais corpo do que outros corpos, como um corpo como natureza bruta, pronta para explodir. É só a gente pensar a produção cinematográfica hollywoodiana sobre a África, por exemplo. É só enquanto animal que os africanos aparecem. Talvez a exceção seja Wakanda. Do Black Panther, o restante de filmes ou desenhos, do Rei Leão ao Madagascar, do King Kong ao Último Rei da Escócia, do Senhor das Armas até Hotel Ruanda, é só enquanto animal que o negro aparece. Se esse animal é um animal mesmo, humanizado, ou se é um homem animalizado, pouco importa. Mas também a gente pode pensar a produção pornô, por exemplo. E é interessante analisar a produção pornô, porque é um espaço em que você não precisa se render a algumas etiquetas, porque é um espaço onde você pode libertar a fantasia tal como ela aparece. As pessoas negras, elas aparecem no pornô não como pessoas, elas aparecem como negras. A ideia do negro na produção pornô é desse corpo hiperanimal que tem mais natureza do que qualquer outro corpo. E é exatamente por isso que ele entra como objeto de desejo no jogo. Ele não entra como sujeito do desejo. Ele entra como objeto do desejo na fantasia que se faz ao corpo negro, do homem negro ou da mulher negra. Então você tem uma racialização do corpo que tem, em última instância, essa ideia de um animal que pode sair do controle a qualquer momento. Um animal que é suspeito até que prove o contrário. Então esse processo ele tem efeitos subjetivos em brancos e negros. Para os brancos, é a própria transferência dessa pulsão de vida, dessa agressividade que todos temos, mas que passa a ser vista só no negro, só na favela, só no outro. Então você tem aí uma dimensão de insegurança também do branco quando está diante desse corpo preto, porque ele pode sair ao contrário, né? Aos olhos do branco, em geral, né? Estou generalizando aqui sociologicamente, o preto é suspeito até que ele prove o contrário. E mesmo que ele prove o contrário, a qualquer momento ele deixa de provar e ele volta a ser suspeito. Mas para o negro isso também tem consequências subjetivas e objetivas, porque
o branco está no poder da relação colonial. Então, esse jeito branco de ver implica uma situação colonial que vai determinando a experiência vivida do negro, da infância até a morte, das formas de trabalho até as possibilidades de adoecimento. Não é à toa que a maioria das vítimas da Covid são homens negros de baixa escolaridade. Existe uma dimensão racializada na distribuição da morte, na distribuição da oportunidade de prevenção, de acesso à saúde. Então, objetivamente, o negro é atravessado ao longo de toda a sua experiência vivida. E isso tem consequências para a subjetividade, isso tem consequências para a forma do negro de se pensar. Então, a primeira tarefa, eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo, a primeira tarefa da clínica é considerar a situação sobre o qual a subjetividade se dá. Existe uma situação, no caso do Brasil, não é o colonialismo que o Fanon estudou, mas existem resquícios de uma herança colonial que organiza a nossa sociedade e que imprime determinados atravessamentos para a experiência vivida das pessoas negras. Então, a primeira tarefa do Fanon para a psicologia é não fingir, superar o liberalismo que pauta a psicologia, de achar que o indivíduo que chega ali diante da clínica é um indivíduo isolado, e que qualquer associação que ele faça é algo da cabeça dele, que bastaria ele pensar diferente, que as coisas mudariam. Para algumas pessoas, para todo mundo, você tem a situação para lidar, e a situação é a situação atravessada pelo colonialismo, pelo racismo, pelo machismo, por uma série de discriminações. É importante ter isso em mente, considerar essa dimensão como um elemento, porque ela marca a experiência vivida, não só subjetiva, mas objetiva. Eu trago aqui o exemplo do menino, né, no Rio de Janeiro, que foi baleado, e a última palavra que ele pronunciou foi: mãe, mas ele não viu que eu estava com a camisa da escola? Tanto que ela enterrou o menino com a camisa da escola no Rio de Janeiro, porque o menino, assim como qualquer outra pessoa na sociedade racista, acreditava que, ao utilizar a máscara branca, talvez ele estaria protegido. A máscara branca são os símbolos que a própria ordem social elege como símbolos de humanidade, de educação, de civilização. Ir para a escola, por exemplo, vestir o uniforme. Mas ainda assim, aos olhos da polícia, ele era um negro. Por mais que ele seja clarinho e a mãe apareça clarinha diante de nós, aos olhos da polícia ele era um negro, e o negro é um suspeito até que prove o contrário, e às vezes, mesmo provando o contrário, não se prova. Então isso tem uma marca para a subjetividade, porque se você já sabe que você pode ser morto, você já antecipa a morte. Lógico, todo mundo vai morrer, né? A consciência da morte é importante para valorizar a vida, mas aqui é outra morte. É uma morte antes da morte, é uma morte onde você já está morto antes de morrer, porque você está morto do ponto de vista da humanidade, né? O Fanon vai dizer: cheguei ao mundo só querendo ser um homem entre outros homens, e eis que me descubro objeto e outros objetos. Então esse processo, ele traz sofrimentos insuportáveis, porque desde criança você percebe que aquilo que você precisa desaparecer para que você seja aceito. Então isso tem consequências. E tem consequências também os efeitos, porque se você sabe que seu filho pode morrer, a sua relação com a sua saúde mental vai ser muito diferente de quem pode sonhar com o futuro do seu filho, né? Ou se você é um filho e você sabe que você pode morrer antes de ficar adulto, também as suas escolhas ao longo da vida vão ser demarcadas pela consciência desse fato, de que você pode não estar vivo amanhã. Então, para que fazer plano a médio prazo? Para que... Então, tem a experiência da desumanização, ela atravessa a subjetividade negra e cria um conjunto de problemas que não têm sido discutidos pela psicologia e pela psicanálise, né? Um deles é o que o Webb Du Bois chama de dupla consciência, que o Fanon se apropria para falar, que é a própria distorção. A dupla consciência é o véu do racismo, que faz com que, desde criança, o negro só tenha o branco como referencial de humano para se ver. Então, a relação que o negro tem consigo é uma relação de desajuste, porque toda vez que eu vejo alguém que vai ser chamado bonita, esse alguém não sou eu. Toda vez que alguém vai ser chamado inteligente, toda vez que alguém vai ser sujeito de afeto, esse alguém não se parece comigo. Então, isso tem uma implicação também para a forma que as pessoas negras se veem, da infância até a morte. Então, você tem uma experiência vivida atravessada não por uma afirmação do seu para si, mas por uma busca para negação de si, na medida em que aquilo que é valorizado é o branco.
Então, há uma busca desesperada das pessoas negras tentando se aproximar desse parâmetro branco. Só que essa busca, por mais que ela seja, como eu posso dizer, por mais que ela seja apaixonada, por mais que ela seja empenhada, ela esbarra sempre no racismo, porque por mais que o preto tente ser branco, ele ainda vai ser visto como preto. Por mais que o preto vista máscaras brancas, coloque a camiseta da escola, a carteirinha da universidade, leia os autores da pós-graduação, conheça a diferença do Kierkegaard para o Merleau-Ponty, para o Jasper e a crítica do Russell, a suspensão teleológica, por mais que ele saiba tudo isso, quando ele aparece, o que se vê é um preto. E o segurança vai pedir a carteirinha para ele, mesmo que ele seja o aluno exemplar, mesmo ou quando ele sair da faculdade até a casa, ele corre o risco de ser morto, mesmo tudo que ele tem, tudo que ele traz, ele desaparece diante dessa ideia fantasmagórica que se criou a respeito do preto. Então, esse processo, ele é infernal e ele cria aquilo que o Fanon vai chamar de desmoronamento do ego. Eu não vou ler porque eu já me estendi, mas diante disso, qual seria a tarefa clínica, né? Pensando com o Fanon. De um lado, é necessário pensar que deixa eu fechar aqui para poder falar. De um lado, é necessário pensar que considerar que o racismo produz sofrimento psíquico e que esse sofrimento demanda um acolhimento na clínica. E nem sempre a clínica acolhe. Há momentos em que a clínica vira um segundo momento de violência ao desconsiderar a dor do racismo ou os traumas causados pelo racismo. Então, há um convite que o Fanon faz para que o próprio analista também se interrogue a respeito do seu lugar racial nessa situação colonial. Mesmo que o analista não tenha escolhido o racismo, não concorde com o racismo, a pergunta é, inclusive, qual o papel dele enquanto pessoa, já que as nossas escolhas estão irremediavelmente ligadas às escolhas de toda a nossa época. Qual é o papel do analista? Se o analista não se interroga a respeito disso, ele corre o risco de ser parte da violência racista, do ponto de vista do acolhimento a esse trauma. Mas, para além disso, considerar esse trauma implica, por outro lado, escutar o sujeito. E escutar o sujeito é também, ao mesmo tempo, não reduzir esse sujeito à sua dor. Não reduzir o sujeito à situação, porque o que está em jogo é o sujeito, e o sujeito é o para si que está em jogo. E se também o analista, num esforço bem intencionado de reconhecer a dor, reduz o sujeito à própria situação, e ele, de novo, só está vendo o negro antes de ouvir aquela pessoa especificamente. Né? Então, esse desafio é um desafio da encruzilhada, é um desafio ambíguo, de, ao mesmo tempo, considerar a situação, mas não perder de vista o sujeito e a singularidade do sujeito. Mas se nesse processo não for feito tanto um olhar para dentro do próprio analista, se interrogando qual é o seu lugar na reprodução social, e, por outro lado, qual é o lugar da sua clínica nesse processo, a análise ela vira um novo espaço de violência. Excelente, professor. A gente teve outros comentários da professora Zuleika Preto, e ela disse: obrigada pela exposição, Davidson, fundamental para compreendermos as nossas vidas e o nosso tempo. E eu acho que quando você estava falando sobre a questão de repensar essa epistemologia, repensar a criação, né, de onde surgem essas ciências, a professora também disse que também é essencial pensar as nossas práticas e epistemologias em psicologia. E a Natália também achou a fala perfeita. E quando você falava sobre a clínica, professor, eu lembrei também, hoje eu estava, enfim, nas redes sociais e tinha uma postagem de alguma psicóloga aqui da região que dizia sobre você, as outras pessoas não nos fazem mal. Quem se faz mal somos nós, ao dar essa autorização da outra pessoa nos fazer mal, alguma coisa assim. E isso me incomodou muito na hora,
Mas eu deixei passar, e agora você falando, me veio à cabeça isso também, do quanto é perigoso, principalmente, né, seguindo a linha do humanismo, do existencialismo, a gente perder esse fio da relação eu-outro e usar somente, principalmente no ambiente clínico, usar somente o viés subjetivo e particularista, enfim, de não considerar essas relações e essas violências concretas na vivência daquele sujeito, principalmente quando a gente fala de pessoas negras, de mulheres, de pessoas LGBTs, de indígenas. Então, isso é completamente necessário se falar disso para que se tenha esse cuidado quando a gente está na clínica ou quando a gente está em qualquer outro ambiente. A Liana disse que a sua fala está sendo riquíssima e muito importante para refletirmos as nossas práticas. E ela disse também que alguns aspectos do que você está discutindo agora sequer foram trabalhados ou citados durante a graduação dela, acredito que de psicologia também. Então, tem toda essa atenção para nós, enquanto professores, professoras, de graduação, de pós-graduação, enfim, o quanto a gente dá espaço para que essas questões sejam trabalhadas e sejam dialogadas ainda na graduação também. Não sei se tem mais alguém. Isso, ela disse que fez psicologia na UFRN. Prof. Silvia apareceu? Você quer falar alguma coisa? Quando a gente aparece, quer falar alguma coisa. Complementando a tua fala, Gabi, da questão do consultório, estava pensando aqui também da questão da formação, o quanto que é importante o terapeuta, no caso, né? Tá entendendo a questão da história aí. Eu nunca pensei com tanta clareza, a partir da tua fala, Davidson, quando você fala assim da questão do europeu, ao inventar o sujeito, se apropria do sujeito na identificação de si. Então, esse é o sujeito, esse é o modelo de sujeito, né? Se a gente não entende isso com clareza, não ensina a história, né? O nascimento aí o acontecimento aí de toda a problemática, toda a violência que vem a seguir também, e o que supera, ou o que traz em conjunto a partir da história, há uma tendência de você reduzir ao sujeito a problemática. Primeiro, porque você um terapeuta branco vai se sentir impotente no sentido de como resolve, né? Não tem como resolver isso na singularidade da pessoa ali, né? E com o desconhecimento da questão da história, há uma tendência aí de culpabilizar e de responsabilizar, melhor dizendo aí, a própria pessoa pelo sofrimento, porque pode ser uma saída de má fé também, para ele poder sair da impotência, né? Então, como é muito importante a gente estar entendendo, quer dizer, eu já pensava um pouco, mas nunca me veio com tanta clareza a partir da tua colocação hoje, né? Essa apropriação do conceito de sujeito, dessa racionalidade, o sujeito é esse, e todos têm que se adequar a esse tipo de sujeito, um homem branco, europeu, né? Muito interessante. E tem uma coisa, né, que é importante nessa consideração da história, né? O Fanon, ele traz uma proposta no Pele Negra que ele chama de sociogenia, e lá ele faz uma crítica ao Freud, porque ele fala que o Freud representou o Freud foi importantíssimo na história da psicologia ao trazer a dimensão individual para o debate, né? Tirar de uma discussão mais filogenética, de uma discussão mais quase que biológica, de pensar a psicologia como pergunta e resposta, como se todo mundo fosse ter a mesma resposta para os mesmos estímulos, e traz para a necessidade de pensar o indivíduo na sua singularidade, né, o sujeito, digamos.
E aí o Fanon vai dizer, ó, isso foi um avanço, mas ao lado desse avanço é necessário insistir em outro elemento, que é a dimensão social histórica, que ele chama de sociogenia, né? Então ele fala, ao lado da ontogenia e da filogenia, é necessário falar da sociogenia. E a sociogenia é exatamente a consideração dessa dimensão social, que o Sartre colocava como situação, né? As escolhas se dão dentro de uma situação concreta, posta pelo conjunto de escolhas que a humanidade faz. Então, ignorar isso é restringir a abordagem ao liberalismo burguês, né? E aí talvez o convite do Fanon é que a gente rompa esse limite burguês sobre o qual as disciplinas, e aí não é só a psicologia, é a sociologia, é a filosofia, foram estruturadas, porque elas também foram estruturadas nesse contexto de emergência do sujeito, e inclusive para dar conta dele, né? Porque a psicologia surge para dar conta dessa crise do homem burguês, que se afastou da comunidade, da natureza, e agora ele se vê enquanto indivíduo desamparado, angustiado, e aí ele passa a ter um conjunto de conflitos que antes não estavam colocados. Mas a própria psicologia, ela é filha desse contexto do sujeito burguês. A grande pergunta é, na medida em que o capitalismo se universalizou para o resto do mundo, então o capitalismo está em todo lugar do mundo, e o dilema do indivíduo burguês, ele aparece para todos os povos, mas, ao mesmo tempo, o capitalismo ele se espalha, ele se universaliza a partir de um movimento desigual e combinado de universalização. Então, o capitalismo chega de formas diferentes. Então, portanto, também o arranjo entre indivíduo e gênero, e as contradições entre indivíduo e gênero, também vão se dar de formas diferentes, em diferentes épocas, e em diferentes histórias e geografias, né? Então, quando a gente pega, para fazer uma crítica à psicanálise, quando a gente pega a sociedade vitoriana do final do 19 e toma como parâmetro de sujeito, imagina quanta coisa a gente não está perdendo na nossa percepção da experiência humana, na medida em que essa experiência humana, inclusive, esse processo ele não vai se dar de forma tranquila e harmônica. Os valores europeus e a própria individualidade burguesa, ela vai confrontar com outras culturas, embora essas outras culturas tenham sido desmanteladas, elas ainda permanecem interagindo, influenciando as formas burguesas de ser na periferia. Então, por exemplo, o Brasil, nós somos burgueses, digamos, mas nós temos uma presença afro-indígena muito importante na nossa forma de estar na sociedade moderna. E a forma afro-indígena, as várias matrizes indígenas, elas marcam a nossa experiência subjetiva também, e o nosso jeito de olhar o mundo. Mas se eu só pego aquela experiência de sujeito vitoriana e universalizo, eu corro o risco de estar insensível à diversidade de experiência humana em contextos diferentes daquele, né? E aí, um exemplo que eu sempre dou para o pessoal da psicanálise, eu não sou psicanalista, mas eu gosto de fazer essa provocação, é o próprio exemplo do Édipo, né? A gente poderia pensar o Édipo como uma grande metáfora que o Freud lança a mão, a partir do referencial grego, para explicar conflitos de poder subjetivos no seio da família burguesa. Agora, a pergunta é, será que esse dilema, ou essa metáfora, ela é a melhor para responder a todos os dilemas humanos na sociedade contemporânea? Né? Será que, para alguns outros dilemas, falar da pombagira, ou falar de Oxum, ou falar, sei lá, de Abiala, ou da Pachamama, não pode trazer e jogar luz para elementos que talvez lá para o Freud não era uma questão, mas que talvez, se eu vou fazer uma análise na Venezuela, na Bolívia, seja. Ou talvez se eu esteja no Brasil, em que eu tenho o cruzamento contraditório e vivo e dinâmico de diversas culturas, né? Essas culturas trazem outros elementos. Se a gente pensar, por exemplo, para falar mal da psicanálise ainda, para a gente pegar, por exemplo, a questão da histérica. Enquanto na sociedade vitoriana você tem um certo trato para a mulher, sem possibilidade de extravasar, isso resultava, por exemplo, em adoecimento psíquico, nas sociedades africanas a gente tem um lugar para a mulher e para a figura feminina e para a figura da sexualidade, por exemplo. E mesmo na sociedade racista colonial brasileira, com toda a repressão do cristianismo, ainda assim a gente tem a pombagira como uma possibilidade ou a gente tem todo um conjunto de divindades onde a sexualidade
é valorizada e ela pode ser expressa. Então isso coloca um conjunto de outras questões e possibilidades e limites que não tinha como estar previsto. Não é culpa do Freud ou do Sartre, é culpa do nosso, da nossa teodiceia em relação aos saberes ocidentais, que ao não localizar esses autores no tempo e no espaço e tomá-los como uma cápsula, um comprimido que caberia para todas as situações, quando na verdade o próprio repertório cultural brasileiro ele está repleto de outros elementos que colocam tanto outros limites e contradições e sofrimentos, mas também outras possibilidades que podem escapar da nossa lente se a gente olhar o mundo com esse olhar eurocêntrico, né? Então, talvez o grande convite é, para além de se interrogar sobre o racismo, é pensar também no quanto que nós ganharíamos do ponto de vista de, não sei se esse nome é adequado, de manejo clínico, por exemplo, ao se abrir para outros saberes que não foram pensados pelos cânones, né? E acho que isso é o mais difícil de fazer, mas ao mesmo tempo seria riquíssimo, seria delicioso, a gente se descobriria outro, porque a Lélia Gonzalez vai mostrar que a cultura negra não é algo que está restrito aos negros. A cultura negra, ela influencia o Brasil todo. Então tem muita coisa sobre nós que nós não sabemos por conta do eurocentrismo. Mesmo se nós sejamos, mesmo que nós sejamos brancos, há muito sobre nós que está para além da Europa, né? E que a gente tem perdido por conta do eurocentrismo. E isso requer uma mudança curricular, né? Os fundamentos, os conteúdos aí, bem boa. Temos mais algumas perguntas, pessoal. Se alguém tiver, pode mandar aqui. Não sei se o professor Davidson tem mais alguma, quer dizer mais alguma coisa, quer abordar mais algum ponto. O que você quero agradecer pela oportunidade, pela conversa. Uma pena que eu não consegui ver o rosto da maioria das pessoas, é difícil falar sem saber como estão me olhando. Mas eu queria agradecer pela oportunidade e pelo bom papo, e a gente segue aí conversando e falando sobre esse tema, porque teremos que encará-lo de uma forma ou de outra, pelo amor ou pela dor. Então eu agradeço muito e parabenizo, né, as organizadoras do curso por colocar essa discussão nesse trajeto de formação que vocês estão fazendo. Obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Eu acho que com a proximidade do Lucas, que também é do nosso programa, a gente recorre várias vezes aos seus textos, às suas falas. Então, é uma honra para a gente ter a sua presença também, falando sobre essa questão, sobre o Fanon, que é tão importante, que faz esse movimento tão bonito e tão necessário para tanto para nosso campo científico quanto nosso campo em psicologia. A Camila Cabral disse também aqui nos comentários que urge a necessidade de descolonizar os nossos olhares, a construção do nosso conhecimento e também das nossas práticas. Disse que foi um momento muito rico e está muito grata. Tchelle também disse que foi uma fala perfeita, muitos agradecimentos para esse momento. A Rai também disse que está se sentindo muito honrada com esse momento, com essa troca. A prof. Silvia também apareceu. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, prof. Não, é para ele ver um pouco mais de vida, a gente fica num lugar confortável. E eu fico pensando assim, falei, nossa, quando a gente dá aula, né, fica todo mundo, mas realmente confortável você não aparecer, né? Você fica do jeito que você quer. Eu só abri aqui para ter movimento. Tá certo. E professor, enfim, a nossa cabeça sempre vai fazendo milhares de conexões, né? Enquanto tem as falas, e enquanto você falava agora sobre essa apropriação de culturas ou distanciamento de algumas
de alguns aspectos da nossa cultura, pensando também, né, nessa questão das religiões de raízes, de matrizes africanas, que são muito atacadas no nosso país. Esses tempos assisti um documentário que tá na Netflix, eu também não vou lembrar o nome, mas, enfim, ele falava sobre a apropriação do uso de ayahuasca, que é algo feito originalmente por pajés, nem pelo cacique, né, mas pelos pajés, e agora vem sendo apropriado de uma forma muito, eu acho que uma forma muito sacana por nós, pessoas brancas, que, enfim, que invadem tanto aldeias e, enfim, e esses espaços e se apropriam dessa cultura sem toda essa história que é esse momento do uso da ayahuasca. E uma fala ficou muito marcada que tinha uma vilazinha, acho que no Peru, que, né, as pessoas iam lá para fazer uso da ayahuasca e uma pessoa acabou matando essa mãe, essa mulher que representava essa religião naquele espaço, e depois uma outra pessoa que morava ali estava dando depoimento de que o homem branco, o colonizador, já tinha levado as terras deles, já tinham levado as riquezas deles, e agora queriam levar a religião deles também. Então, pensar nessa crueldade que foi feita e que continua sendo feita para com tanto indígenas quanto a população negra, que, enfim, que mal tem acesso à sua história mesmo, às suas raízes, me lembrou muito, é muito semelhante, é algo que continua acontecendo, ainda que a gente pense, naquela época de colonização, mas é algo muito contemporâneo também, né? Talvez em outro, de uma forma um pouco mais velada, mas é algo que continua muito. Eu concordo, né? Tem um debate longo aí a se fazer, né? Porque de um lado tem a própria ideia da apropriação cultural e do quanto que ela muitas vezes é uma apropriação comercial de determinados elementos sagrados, né? Mas também tem uma apropriação científica também desses elementos, uma certa exotificação e uma antropologicização de culturas vivas, uma catalogação que tem como objetivo, tanto como efeito, ela tem um efeito de desumanizar, mas também ela tem um outro efeito de descaracterizar e violar o sentido original daquilo e transformar num produto comercial, no valor de troca, no mercado capitalista, né? Acho que tem essa dimensão, de um lado, e do outro lado tem a dimensão do próprio reconhecimento de outros saberes como saberes. E aí é uma linha muito tênue, porque muitas vezes a própria pesquisa, ela cumpre esse papel ambíguo de reconhecer, mas reconhecer de uma forma mumificada, de uma forma exotificante, de uma forma desumanizadora, né? Então, um slogan que apareceu recentemente no movimento negro é nada de nós sem nós, de forma que se pense a valorização desses saberes, mas que essa valorização seja feita também reconhecendo a valorização dos produtores desses saberes, e não só dos saberes como produtos descartáveis, e como se aquilo tivesse um sentido fora do seu contexto, né? E isso é um debate também a ser feito, né? Então, acho que pensar essa dimensão, essa ambiguidade, ela é importante porque os dois lados têm elementos para se pensar. De um lado, a invisibilidade, mas do outro lado, quando essa invisibilidade é rompida, ela é rompida de uma forma exotificante e inclusive instrumental, e não propriamente respeitando como aquelas culturas aparecem e se manifestam no mundo. E esse é um debate para psicologia também, porque hoje tem alguns campos da psicologia que vão estudar
dispositivos clínicos em outras culturas. Por exemplo, uma mãe de santo, às vezes, ela tem um papel de terapeuta muito mais... às vezes, ela é a única terapeuta acessível a determinadas pessoas, né? Se a gente pensar como se institucionalizou o acesso à clínica no Brasil. E ela ouve, ela dá conselhos, ela ajuda a pessoa a tomar decisões. É que você tem uma outra lógica, um outro raciocínio que vai submeter essa decisão aos búzios, mas você tem uma dimensão da escuta que está presente ali, que é parte de uma tecnologia milenar de escuta, que talvez a psicologia teria muito a aprender, né? E aí, mas a sua observação é muito importante, porque também se a psicologia vai ao encontro desse saber sem reconhecer os sujeitos desses saberes, apenas de uma forma instrumental, nada impede que a psicologia seja uma nova Indiana Jones, buscando esses saberes exóticos para enriquecer seu repertório, sem de alguma forma reproduzindo, né, mais violência contra quem sempre foi violentado, né? Então é uma observação muito importante. É isso, muito obrigada, professor. É a indústria da cura. Está tendo aqui um debate nos comentários de qual que é o documentário, mas é um dos episódios da indústria da cura. Que, enfim, é uma série de cada episódio é um mini documentário. Então, a série é a indústria da cura. E daí tem lá sobre a ayahuasca. Vale muito a pena assistir, muito a pena mesmo. Ô, Gabi, desculpa, você não terminou? Pode falar. Só ia dizer que a Liana disse que não ligou a câmera, mas que os olhares são muito atentos para a sua fala e que é muito, muito urgente essa revisão dos currículos das grades curriculares, né, dos cursos, para que comece a abordar esses temas. Bom, a gente só tem a te agradecer, então, Davidson. Viu aí, né, os comentários, como todo mundo gostou. Você sempre contribui bastante com a gente, é sempre um prazer e um enriquecimento te ouvir. Tá bom? E Obrigado. agradecemos a presença de todos vocês, Gabi, que fez a mediação. Obrigado. Estamos aí para a próxima. Eu não me lembro a próxima palestra, Silvia, qual que vai ser? Tá aqui. Deixa eu só agradecer antes ao Davidson, você já está meio que da casa também, né? Essa parceria. Muito obrigada pela sua fala. Tanto é que no começo eu nem falei boa tarde para ele, já fui falando. Né? Então, sem noção, desculpa, tá? Obrigada pela sua fala envolvente, esclarecedora. É sempre bom, a gente fica assim, embevecido mesmo de estar te escutando, né? Sempre muito bom. A próxima, da semana que vem, vocês estão percebendo que 3 semanas estão sendo corridas, né? Que nós tivemos que adequar as datas. Vai ser a Daniela Schneider, e ela vai falar sobre política de drogas, os caminhos e descaminhos da liberdade. Tá? Continua às 5h30, e depois a gente volta ao ritmo normal, que seria quinzenalmente. Tá? Aguardamos vocês. Gratidão aí, muito obrigada por todos estarem participando também, muito, muito bom. Boa noite aí para todo mundo. Beijão aí no coração, Davidson. Bye, bye. Se cuidem, gente.